1 Reis 12. Foi então Roboão para Siquém, porque todo Israel se congregara ali para fazê-lo rei. E Jeroboão, filho de Nebate, que estava ainda no Egito, para onde fugira da presença do rei Salomão, ouvindo isto, voltou do Egito. E mandaram chamá-lo. Jeroboão e toda a congregação de Israel vieram, e falaram a Roboão, dizendo: Teu pai agravou o nosso jugo, agora, pois, alivia a dura servidão e o pesado juro que teu pai nos impôs, e nós te serviremos. Ele lhes respondeu: Ide-vos até o terceiro dia, e então voltai a mim. E o povo se foi. Teve o rei Roboão conselho com os anciãos que tinham assistido diante de Salomão, seu pai, quando este ainda vivia, e perguntou-lhes: Como aconselhais vós que eu responda a este povo? Eles lhe disseram: Se hoje te tornares servo deste povo, e o servires, e, respondendo-lhe, lhe falares boas palavras, eles serão para sempre teus servos. Ele, porém, deixou o conselho que os anciãos lhe deram, e teve conselho com os mancebos que haviam crescido com ele, e que assistiam diante dele, perguntando-lhes: Que aconselhais vós que respondamos a este povo, que me disse: Alivia o jugo que teu pai nos impôs? E os mancebos que haviam crescido com ele responderam-lhe a este povo que te falou, dizendo: Teu pai fez pesado o nosso jugo, mas tu o alivia de sobre nós, assim lhe falarás: Meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos de meu pai. Assim que, se meu pai vos carregou de um jugo pesado, eu ainda aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, eu, porém, vos castigarei com escorpiões. Veio, pois, Jeroboão com todo o povo a Roboão ao terceiro dia, como o rei havia ordenado, dizendo: Voltai a mim ao terceiro dia. E o rei respondeu ao povo asperamente, deixando o conselho que os anciãos lhe haviam dado, falou-lhe conforme o conselho dos mancebos, dizendo: Meu pai agravou o vosso jugo, porém eu ainda o aumentarei. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. O rei, pois, não deu ouvidos ao povo, porque esta mudança vinha do Senhor, para confirmar a palavra que o Senhor dissera por intermédio de Aías, o Silonita, a Jeroboão, filho de Nebate. Vendo, pois, todo Israel que o rei não lhe dava ouvidos, respondeu-lhe, dizendo: Que parte temos nós em Davi? Não temos herança no filho de Jessé. As tuas tendas, ó Israel. Agora olha por tua casa, ó Davi. Então Israel se foi para as suas tendas. Mas quanto aos filhos de Israel que habitavam nas cidades de Judá, sobre eles reinou Roboão. Então o rei Roboão enviou-lhes a Dorão, que estava sobre a leva de tributários servis, e todo Israel o apedrejou, e ele morreu. Pelo que o rei Roboão se apressou a subir ao seu carro e fugiu para Jerusalém. Assim Israel se rebelou contra a casa de Davi até o dia de hoje. Sucedeu então que, ouvindo todo Israel que Jeroboão tinha voltado, mandaram chamá-lo para a congregação, e o fizeram rei sobre todo Israel. E não houve ninguém que seguisse a casa de Davi, senão somente a tribo de Judá. Tendo Roboão chegado a Jerusalém, convocou toda a casa de Judá e a tribo de Benjamim, 180.000 homens escolhidos, destros para a guerra, para pelejarem contra a casa de Israel a fim de restituírem o reino a Roboão, filho de Salomão. Veio, porém, a palavra de Deus a Simaías, homem de Deus, dizendo: Fala a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e a toda a casa de Judá e de Benjamim, e ao resto do povo, dizendo: Assim diz o Senhor: Não subireis, nem pelejareis contra vossos irmãos, os filhos de Israel, volte cada um para a sua casa, porque de mim proveio isto. E ouviram a palavra do Senhor, e voltaram segundo o seu mandado. Jeroboão edificou Siquém, na região montanhosa de Efraim, e habitou ali. Depois, saindo dali, edificou Penuel. Disse Jeroboão no seu coração: Agora tornará o reino para a casa de Davi. Se este povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor, em Jerusalém, o seu coração se tornará para o seu senhor, Roboão, rei de Judá. E, matando-me, voltarão para Roboão, rei de Judá. Pelo que o rei, tendo tomado conselho, fez 2 vados e meio ouro, e disse ao povo: Basta de subires a Jerusalém, eis aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. E pôs um em Betel, e o outro em Dan. Ora, isto se tornou em pecado, pois que o povo ia até Dan para adorar o ídolo. Também fez casas nos altos, e constituiu sacerdotes dentre o povo, que não eram dos filhos de Levi.
E Jeroboão ordenou uma festa no 8º mês, no dia 15º do mês, como a festa que se celebrava em Judá, e sacrificou no altar. Semelhantemente fez em Betel, sacrificando aos bezerros que tinha feito, também em Betel estabeleceu os sacerdotes dos altos que fizera. Sacrificou, pois, no altar, que fizera em Betel, no dia 15º do 8º mês, mês que ele tinha escolhido a seu bel prazer, assim ordenou uma festa para os filhos de Israel, e sacrificou no altar, queimando incenso. 1 Reis 13. Eis que, por ordem do Senhor, veio de Judá a Betel um homem de Deus. E Jeroboão estava junto ao altar, para queimar incenso. E o homem clamou contra o altar, por ordem do Senhor, dizendo ao altar: Altar, assim diz o Senhor: eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, e qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos que sobre ti queimam incenso, e ossos de homens se queimarão sobre ti. E deu naquele mesmo dia um sinal, dizendo: Este é o sinal de que o Senhor falou: eis que o altar se fenderá, e a cinza que está sobre ele se derramará. Sucedeu, pois, que, ouvindo o rei Jeroboão a palavra que o homem de Deus clamara contra o altar de Betel, estendeu a mão de sobre o altar, dizendo: Pegai-o. E logo, a mão que estendera contra ele secou-se, de modo que não podia tornar a trazê-la-se. E o altar se fendeu, e a cinza se derramou do altar, conforme o sinal que o homem de Deus, por ordem do Senhor, havia dado. Então respondeu o rei, e disse ao homem de Deus: Suplica ao Senhor teu Deus, e roga por mim, para que se me restitua a minha mão. Pelo que o homem de Deus suplicou ao Senhor, e a mão do rei se lhe restituiu, e ficou como dantes. Disse então o rei ao homem de Deus: Vem comigo à minha casa, e conforta-te, e dar-te-ei uma recompensa. Mas o homem de Deus respondeu ao rei: Ainda que me desses metade da tua casa, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar. Porque assim me ordenou o Senhor pela sua palavra, dizendo: Não comas pão, nem bebas água, nem voltes pelo caminho por onde vieste. Ele, pois, se foi por outro caminho, e não voltou pelo caminho por onde viera Betel. Ora, morava em Betel um velho profeta. Seus filhos vieram contar-lhe tudo o que o homem de Deus fizera aquele dia em Betel, e as palavras que ele dissera ao rei, contaram-nas também a seu pai. Perguntou-lhe seu pai por que caminho se foi, pois seus filhos tinham visto o caminho por onde fora o homem de Deus que viera de Judá. Então disse a seus filhos: Albardai-me o jumento. E albardaram-lhe o jumento, no qual ele montou. E tendo ido após o homem de Deus, achou-o sentado debaixo de um carvalho, e perguntou-lhe: És tu o homem de Deus que vieste de Judá? Respondeu ele: Sou. Então lhe disse: Vem comigo a casa, e come pão. Mas ele tornou: Não posso voltar contigo, nem entrar em tua casa, nem tampouco comerei pão, nem beberei água contigo neste lugar, porque me foi mandado pela palavra do Senhor: ali não comas pão, nem bebas água, nem voltes pelo caminho por onde vieste. Respondeu-lhe o outro: Eu também sou profeta como tu, e um anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo: Faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Mas mentia-lhe. Assim o homem voltou com ele, comeu pão em sua casa, e bebeu água. Estando eles à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta que o tinha feito voltar, e ele clamou ao homem de Deus que viera de Judá, dizendo: Assim diz o Senhor: Porquanto foste rebelde à ordem do Senhor, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te mandara, mas voltaste, e comeste pão e bebeste água no lugar de que te dissera: Não comas pão, nem bebas água, o teu cadáver não entrará no sepulcro de teus pais. E, havendo eles comido e bebido, albardou o jumento para o profeta que fizera voltar. Este, pois, se foi, e um leão o encontrou no caminho, e o matou, o seu cadáver ficou estendido no caminho, e o jumento estava parado junto a ele, e também o leão estava junto ao cadáver. E, passando por ali alguns homens, viram o cadáver estendido no caminho, e o leão ao lado dele. Foram, pois, e o disseram na cidade onde o velho profeta habitava. Quando o profeta que o fizera voltar do caminho ouviu isto, disse ao homem de Deus, que foi rebelde à palavra do Senhor, por isso o Senhor o entregou ao leão, que o despedaçou e matou, segundo a palavra que o Senhor lhe dissera. E disse seus filhos: Albardai-me jumento. Eles lhe o albardaram.
Então foi e achou o cadáver estendido no caminho, e o jumento e o leão, que estavam parados junto ao cadáver. O leão não o havia devorado, nem havia despedaçado o jumento. Então o profeta levantou o cadáver do homem de Deus e, pondo-o em cima do jumento, levou-o consigo. Assim veio o velho profeta à cidade para o chorar e o sepultar. E colocou o cadáver no seu próprio sepulcro. E prantearam-no, dizendo: Ah, e o irmão meu? Depois de o haver sepultado, disse a seus filhos: Quando eu morrer, sepultai-me no sepulcro em que o homem de Deus está sepultado, ponde os meus ossos junto aos ossos dele. Porque certamente se cumprirá o que, pela palavra do Senhor, clamou, contra o altar que está em Betel, como também contra todas as casas dos altos que estão nas cidades de Samaria. Nem depois destas coisas deixou Jeroboão e seu mau caminho, porém tornou a fazer dentre todo o povo sacerdotes dos lugares altos, e a qualquer que o queria consagrava sacerdote dos lugares altos. E isso foi causa de pecado à casa de Jeroboão, para destruí-la e extingui-la da face da terra. 1 Reis